Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um canal Minuto e hoje vamos falar sobre mais uma das dúvidas que me aparecem com frequência aí nas redes sociais. O que é o estadiamento? As pessoas não sabem dizer exatamente o que é isso e o que é metástase. Também não existe, eles popularmente os pacientes conhecem como enraizar, como disseminar. Eu vou aqui explicar um pouquinho sobre isso. Estadiamento é o nome que se dá para o ato de você dizer qual é o correto estágio da doença. Se a doença ainda está no seu estágio inicial, ou já está no estágio intermediário, ou já está num estágio avançado, que já disseminou para outros órgãos, popularmente se enraizou, como dizem algumas pessoas. Existem três formas principais de você fazer o estadiamento. A primeira é o clínico, que é o clínico, é que você faz o estadiamento com o exame físico do paciente, um exame físico minucioso, então você pode lançar mão de alguns exames complementares, como uma tomografia, uma ressonância. O segundo é o estadiamento cirúrgico, o exemplo clássico desse estadiamento cirúrgico é o tumor de ovário, que o estadiamento adequado você só tem certeza quando você faz a cirurgia e retira o ovário para saber o exato estágio da doença. E tem o que a gente chama de estadiamento patológico, é o estadiamento que o patologista dá para você, por exemplo, câncer de colo de útero, na sua fase mais inicial, ele é muito pequenininho, então o exato estágio da doença precisa ser feito pelo patologista. Você tira um pedaço do colo de útero e ele vai dizer se é uma doença 1A, 1A1, 1B1, enfim, tumores muito pequenos. Com base nesse estadiamento feito, a gente classifica os tipos de tumores em estágios 1 a 4, com várias subdivisões, isso vai depender de cada órgão, cada tipo de tumor. Quem determina isso, isso não vem da cabeça de uma pessoa, na verdade são entidades, são sociedades médicas conhecidas no mundo inteiro, que é o ICC, que é a sigla para a União Internacional de Controle do Câncer, e o AJCC, que é o American Joint Committee on Cancer, que eles determinam o que é o estágio 1 para estômago, o que é estágio 1 para pulmão, o que é estágio 1 para fígado, eles que fazem isso. E qual é a importância do estadiamento? O estadiamento, a importância é para padronizar a conversa científica. Para o estágio 1 que eu estiver falando, ele vai ser da mesma forma, igualzinho ao estágio 1 no Japão, no estágio 1 na Europa, e isso quando a gente poder determinar também formas terapêuticas, o tratamento do paciente padronizado nos diversos lugares do mundo. E o que é metástase? Outra dúvida também que as pessoas me perguntam, o que significa a palavra metástase? Metástase é quando a doença deixa o órgão principal, o órgão primário, e vai para um órgão à distância, por exemplo, um tumor de estômago que foi para o fígado. Então, os cânceres em geral, eles começam no que a gente chama de um órgão, estão confinados a esse órgão, é o tumor primário. Depois, eles podem ficar numa fase intermediária que a gente chama de loco-regional, os tumores loco-regionais, que quando, por exemplo, ele está no estômago e ele comete um linfonodo, um gângliozinho, uma íngua que está ao lado do estômago, então não está mais confinado, mas ainda não foi à distância. E o terceiro é o que a gente chama de metástase à distância, que é o estágio 4, que infelizmente já é uma fase avançada, mas que ainda tem tratamento. Praticamente todos os tumores podem provocar metástases à distância. A gente sabe que alguns têm uma tendência muito forte de dar metástase e outros não. O exemplo que eu dou é o carcinoma basocelular, um tumor muito frequente de pele, onde a chance de ele dar metástase é de 1 em 1 milhão, é muito raro. Mas existe alguns, como por exemplo o câncer de pulmão, que já na sua fase mais precoce, que é o estágio 1A, ele já tem a possibilidade de dar metástase à distância e acontece com frequência. Então isso vai depender de câncer para câncer e de órgão para órgão. Mas veja bem, a metástase não é uma sentença de morte, A metástase tem tratamento, algumas delas com um comportamento muito bom, onde você pode até oferecer a cura para esse paciente, e outros com comportamento mais agressivo, que você necessita de tratamentos bastante agressivos também, que esses são mais difíceis de ser curados, mas que todos eles possuem tratamento, seja ele cirúrgico, seja quimioterapia, seja radioterapia. O importante é você procurar um especialista, um oncologista, para poder determinar qual é a melhor combinação de tratamentos para tratar esse tipo de doença que você tem. Bom, resumindo, metástase é quando a doença se dissemina para órgãos à distância,
Infelizmente ele significa uma doença avançada, mas não é uma sentença de morte, né? Procure um especialista para te oferecer o melhor tratamento. E o mais importante, previna-se. Vá a um oncologista, vá a um especialista na sua área, né, ginecologista, né, gastroenterologista, para fazer exames periódicos para evitar, né, ou pelo menos, né, dar o diagnóstico precoce da doença. Bom, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado, né, das nossas dicas de hoje. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês e mais uma vez convido todo mundo a curtir o nosso canal, inscrevam-se nos nossos canais para receber mais dicas de saúde. Um abraço, até logo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.